Bom dia a todos. Hoje então vamos iniciar um novo capítulo do livro No Mundo Maior. É o 10º capítulo, que se intitula Dolorosa Perda. Então vamos começar a ler. Dentro da noite, defrontamos com aflito coração materno a entidade que nos dirigia a palavra e infundia compaixão pelas faces de horrível sofrimento. Então estava conversando André Luiz e Calderaro, quando chega uma entidade pedindo socorro. Ela estava apavorada. Calderaro, rogou ansiosa, ampara minha filha, minha desventurada filha. Mais uma vez, a gente vê a mãe em socorro aos filhos. É um alerta para nós, que somos filhos, né? Somos espíritos, e é um alerta mesmo que a gente fica analisando. Existem muitos casos, muitos livros, muitos ditos de mães no plano espiritual correndo atrás de nós, filhos. E esse alerta eu deixo para nossa reflexão, porque é para a gente se preparar, para a gente não dar trabalho nem para nossas mães, nem para os nossos mentores espirituais. Que a gente reverta essa situação, em vez de a gente dar trabalho, a gente ajudá-los de alguma forma, em oração, em ações, né? E fica esse alerta então. Aí o Calderaro pergunta se ela teria piorado, inquiriu, né? E ele sabendo da situação já, né? Calderaro já conhecia o caso da filha dessa mãe desesperada, e ela responde: muito gemeram os tremendos lábios dessa mãe aflita. Observa que enlouqueceu de todo. E a mãe não sabia mais o que fazer perante uma situação tão grave. E o Calderaro pergunta: já perdeu a grande oportunidade? E a mãe responde que ainda não, informou a mãe, mas encontra-se à beira do extremo desastre. A mãe, não conseguindo ajudar a filha, estava angustiada, não sabia mais o que fazer. E aí prometeu o orientador correr a doente em breve minuto, e voltamos à intimidade. Aí Calderaro disse que ia visitar a filha e voltou a conversar com André Luiz. Interessando-me no assunto, o atencioso assistente sumariou o fato. Então André Luiz, interessando pelo caso, né? E o Calderaro começa a dizer para ele que situação era aquela. E não podia ser diferente, né? André Luiz, querendo saber do que se tratava, Calderaro começa a relatar o fato. Trata-se de lamentável ocorrência, explicou-me bondoso, na qual figuraram a leviandade e o ódio como elementos perversores. Leviandade e ódio são duas situações que levam qualquer um ao sofrimento. É uma situação que leva muito tempo para ser revertida. A irmã que se despediu há momentos deixou uma filha na crosta planetária há 8 anos. Essa irmã, quando estava encarnada, tomava conta da situação. Agora, depois de 8 anos de sua desencarnação, sua filha fez o que quis. Criada com mimos excessivos,
a jovem desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade, não obstante pertencer a nobilíssimo quadro social. Filha única, entregue desde muito cedo ao capricho pernicioso, tão logo se achou sem a materna assistência no plano carnal, dominou governantes, subornou criadas, burlou a vigilância paterna e, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos desvarios da vida mundana. É uma combinação explosiva, né? Dinheiro, prestígio, sem controle, e nota-se que foi criada sem uma educação religiosa. Até o momento, não foi falado numa religiosidade, não tinha um parâmetro, né? Quando chega nessa situação é difícil controlar. Depois, 20 anos, vai dizer mais o quê? Desprovida assim pelas circunstâncias, não se preparou convenientemente para enfrentar os problemas do resgate próprio. Ela não se preparou para nada, ela estava solta na vida, sem preocupação nenhuma, sem um trabalho, queria só curtir a vida. Queria só desfazer de todo mundo, né? Não queria saber de trabalhar, dinheiro à vontade, a mãe não estava ali para tomar conta, e sem a proteção espiritual peculiar, a pobreza, sem os abençoados estímulos dos obstáculos materiais e tendo contra as suas necessidades íntimas a profunda beleza transitória do rosto, a pobrezinha renasceu, seguida de perto, não por um inimigo propriamente dito, mas por cúmplice de faltas graves, desde muito desencarnado, ao que se vinculava por tremendos laços de ódio em passado próximo. Então, dá para notar que esse sofrimento não vinha dessa existência, vinha de longas datas. O vínculo dessa nossa irmã a esse irmão que se diz seu inimigo vem de muito longe. E ele está ali, está junto dela. Foi assim que, abusando da liberdade em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade, sem a custódia do casamento, reconhecendo-se agora nessa situação aos 25 anos, solteira, rica e prestigiada pelos nomes da família. Ela, com 25 anos de idade, com tudo que ela tinha, prestígio, nome, dinheiro, ela não queria essa responsabilidade de ser mãe. Não tinha preparo nenhum para ser mãe, para pegar um filho no colo, não tinha. Como é que ela ia? Ela não queria largar a vida dela. Deplora tardiamente os compromissos assumidos e luta, com desespero, por desfazer-se do filhinho imaturo. O mesmo comparsa do pretérito a que me referi, esse infeliz, por acréscimo de misericórdia divina, busca dessa maneira aproveitar o erro da ex-companheira para a realização de algum serviço redentor com a supervisão de nossos maiores. Olha que oportunidade que essa irmã está perdendo. Ela ia receber nos braços o inimigo do passado. Ela ia ter a oportunidade de resgatar essas dívidas e fazer as pazes com esse irmão. Olha só como a espiritualidade trabalha, né? E ante o espanto que inopinadamente me assaltara, sabendo que a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior, o assistente afiançou, tranquilizando-me. Então André Luiz também ficou pasmo, né, sabendo que a reencarnação realmente é uma bênção divina, e ela está jogando fora.
E com essa oportunidade de reconciliação, a Cecília estava jogando fora aquela oportunidade tremenda. E Calderaro prossegue: Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortalecem. Se ela aceita a gravidez de bom grado, e se recebesse o filhinho, que era o inimigo do passado, ela ia dar um salto enorme na evolução. Infelizmente, né? Foi assim que Cecília Demente, que dentro em poucos visitaremos. Então, recolheu da sua leviandade mesma a extremo recurso, capaz de retificar a vida. Ela tinha oportunidade de um novo recomeço, mas não estava preparada para isso. Então, Calderaro põe o André Luiz ao par da situação, né? E aí eles vão visitá-la. Entretanto, a infortunada criatura reage ferozmente ao socorro divino, com uma conduta lastimável e perversa. Como a nossa irmã também, perdemos a oportunidade de reparação, de perdoar, né? O nosso irmão do passado, sei lá, estender a mão a alguém que passa por nós. Muitas vezes a gente perde essas oportunidades que a vida nos dá. Então se a gente pudesse se preparar um pouquinho mais para perceber essas nuances, perceber o que o nosso mentor quer nos passar, né? Às vezes a gente passa por situações e fala: nossa, se eu tivesse feito daquela forma que veio para mim e eu não fiz. E é isso, e às vezes a gente passa por essas situações e não percebe o que os nossos orientadores querem nos passar. Coopero nos trabalhos da assistência a ela de algumas semanas para cá, Calderaro continua, em virtude das reiteradas e comoventes intercessões maternas junto aos nossos superiores. Então Calderaro estava dando assistência a ela há algum tempo já, mas ela estava irredutível, não aceitava de forma nenhuma. Todavia, acalento vaga esperança numa reabilitação próxima. Tanto é que ele não via progresso, mas pelo contrário, via muito sofrimento. Os laços entre mãe e filho presuntivo são de amargura e de ódio, consubstanciando energias desequilibrantes. Tais vínculos traduzem a ocorrência em que o espírito feminino há que recolher-se ao santuário da renúncia e da esperança, se pretende a vitória. Sim, precisaria de renúncia, dedicação, amor, para ir dissolvendo aquele rancor, ódio que havia entre os dois, né? Então, para isso, para nivelar caminhos salvadores e aperfeiçoar sentimentos, o Supremo Senhor criou o tépido e veludoso ninho de amor materno. O amor materno é o amor que mais se aproxima ao amor de Deus. Só o amor materno tem o poder de curar dores físicas e emocionais. Isso ninguém tira, isso é uma realidade que ninguém tira. Contudo, quando a mulher se rebela, insensível às sublimes vibrações da inspiração divina, é difícil, senão impossível, executar o programa delineado. Quando a mulher gera um filho, mas não se prepara ou não quer ser mãe, se torna muito difícil. Difícil para ela e para o filho. Se torna uma coisa muito triste. A infortunada criatura
dando asas ao condenável anseio, buscou socorrer-lhe de médicos que, amparados no nosso plano, se negaram a satisfazer-lhe o crime intento. Aos nossos irmãos da espiritualidade, trabalhando para que Cecília desistisse da ideia do aborto, né? Então eles estavam cercando ela de todas as maneiras para que ela desistisse. Mas o que aconteceu? Valeu-se então de drogas venenosas, da quais ia abusando intensivamente. Aí ela se valeu de venenos abortivos por conta própria, minando assim a sua saúde mental e física. A situação mental dela é de lastimável desvario. Ela estava totalmente fora de si, estava transtornada à beira de um colapso. Calderaro continua: não temos minuto a perder, visitemo-la. Decorridos alguns instantes, penetrávamos o aposento confortável e perfumado. Estirada no leito, a jovem mulher debatia-se em convulsões atrozes. Ao seu lado, achava-se a entidade materna, na esfera invisível aos olhos carnais, e uma enfermeira terrestre, dessas que força de presenciar catástrofes biológicas e dramas morais, se tornava menos sensíveis à dor alheia. Aí quando Calderaro e André Luiz entram no quarto e que eles veem a mãe, a doente e uma enfermeira fazendo o trabalho dela, que de tanto ver situações idênticas que não ligava mais, ficava insensível à situação. Eu acho que uma enfermeira numa situação assim nem liga mais, já é tão comum, é uma coisa tão absurda e comum. A mãe da enfermeira adiantou-se e informou-nos: a situação é muito grave, ajudemo-na por piedade. Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de elementos perturbadores que prosseguem implacáveis em ronda sinistra. Eu fico imaginando o trabalho que a mãe estava tendo naquele quarto, de tantas entidades afins que estavam ali rodeando, querendo que se concretizasse. Ele estava ali. Engraçado que na vida é assim, existem os dois lados, sempre existem os dois lados. Você no meio com o seu problema, e tem aqueles que querem te afundar mais e aqueles que querem te ajudar. E aí, que lado que você está se preparando? Né? Que lado que você quer? Se afundar mais? Ou você quer ir para um bom caminho? A escolha é sempre nossa, e ela estava fazendo a escolha dela. O assistente inclinou-se perante a doente, calmo e atencioso, e recomendou-me cooperar no exame particular do quadro fisiológico. Calderaro então vai em socorro à nossa irmã e pede a colaboração a André Luiz, que de pronto começa a ajudá-lo. A paisagem orgânica era das mais comoventes. A compaixão fraterna dispensar-nos-á da triste narrativa diferente ao embrião prestes a ser expulso. Até agora nós estamos falando da Cecília, essa menina que não queria o filho. Mas como será o espírito que está para reencarnar? Como ele estava passando por aquela situação, por todo aquele sofrimento, né? Então existem dois sofrimentos ali: o da mãe que não queria e do filho que queria. Circunscrito à tese
de medicação a mentes alucinadas, cabe-nos apenas dizer que a situação da jovem era impressionante e deplorável. Ela causou a si um sofrimento enorme, trazendo consequências gravíssimas para o corpo físico e perispiritual. Então ela estava numa situação, todos os centros endócrinos estavam em desordem, que os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. O coração acusava estranha arritmia, e debalde as glândulas suporíficas se esforçavam por expulsar as toxinas em verdadeiras torrentes invasoras. Nos lomos frontais, a sombra era completa. No córtex encefálico, a perturbação era manifesta. Somente nos gânglios basais havia suprema concentração de energias mentais, fazendo-me perceber que a infeliz criatura se recolhera no campo mais baixo do ser, dominada pelos impulsos desintegradores dos próprios sentimentos transviados em cultos. Dos gânglios basais se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada. Desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venáculos de trevas, e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. André Luiz nos traz com detalhes o sofrimento dessa irmã, a dor que ela estava sentindo. Ela desalinhou todos os órgãos do seu corpo, mas ela estava irredutível, estava com o pensamento fixo, não queria esse filho. Eu fico imaginando que dor, mas eu acho que a dor moral é muito maior. A dor moral, naquele momento, ela já estava passada, já não estava, acredito eu que nem sentia dor mais, de tanto sofrimento. O quadro era horrível de se ver. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe afirmativas cruéis no campo do pensamento. Odeio esse filho intruso que não pedia vida. Expulsá-lo-ei. Quanto mais dor ela sentia, mais ódio ela tinha. Ela estava culpando o filho da situação que estava passando. A mente do filho, em processo de reencarnação, como se fora violentada num sono brando, suplicava chorosa: poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. Esse espírito que estava prestes a reencarnar suplica pela mãe. Não queria perder a oportunidade de reparar suas faltas, mas a mãe não queria saber. É triste, né? É muito triste ver uma situação assim. O que falar? O que fazer com essa mãe? A não ser oração, a não ser tentar pegá-la no colo e mostrar a realidade para ela. Talvez nessa encarnação não mais. Talvez nessa encarnação ela não tem mais condição, mas na próxima sim. Nunca, amaldiçoado sejas, dizia a desventurada mentalmente. Prefiro morrer a receber-te nos braços. Envenenaste minha vida,
perturbaste a estrada, detesto, morrerás. Aí está o auge do sofrimento. Como ajudá-la nesse momento? Como reverter essa situação? E os raios trevosos continuavam descendo a jacto contínuo. Calderaro ergueu a cabeça, respeitável, encarou-me e perguntou: compreendes a extensão da tragédia? E com essa pergunta do Calderaro, eu encerro essa primeira parte desse capítulo, dizendo que André Luiz nos trouxe esse caso para nossa reflexão. Mas existem milhões de casos assim. Eu fiz um estudo, e eu não vou trazer aqui o resultado porque não é interessante. Mas uma coisa eu posso afirmar: existem milhões de casos assim. Milhões. Tem países que ainda, que nem o Brasil, ainda está querendo a não, uns querem um aborto, outros não querem. Então o Brasil ainda está nesse impasse de não deixar. Mas tem país que já liberou, tem país, quer dizer, a única coisa que nós cristãos que podemos fazer é orar, é pedir para a espiritualidade, pedir a Deus que um dia que seja extirpado essa condição de aborto, seja retirado do nosso planeta, que seja algo que não se pense mais nisso. Um dia a gente vai passar por tudo isso, é um aprendizado que nós temos que encarar, mas eu acredito que um dia passaremos por tudo isso e não mais haverá esse tipo de situação no nosso planeta. Obrigado e que Jesus nos abençoe.